Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo no YouTube. Eu sou Leonardo Nunes, professor de Geografia daqui do Évora, e hoje a gente vai corrigir a prova de 2022 da UFMS para você que vai fazer agora em 2023, beleza? Então a gente vai resolver aqui todas as questões, comentar todas elas bonitinho, falar do gabarito, falar de como que é a prova. Então fica aqui, aproveita, e se você não tem a prova, não dá bobeira, entra lá no site do Évora, que lá tem todas as provas, você consegue baixar ela para ir acompanhando aqui junto comigo, beleza? Que a gente não vai ter a prova sendo projetada aqui, vai ser tudo aqui no quadro. Então se você não tem, não perde tempo, pausa aí, vai lá no site, pega a prova e vai acompanhando, beleza? Falando em acompanhar, também vai acompanhando o Instagram do Évora para ficar por dentro das novidades, que tem muita coisa bacana vindo para o ano que vem, surpresinha, e também tem os cursos isolados daqui do Évora, beleza? Os cursos de cada disciplina que você pode fazer separadamente, ainda estão rolando, ano que vem vai rolar também. Então, às vezes, pode te ajudar nessa reta final, ou se você já está se preparando para prestar o vestibular mais para frente. Então, dá uma olhadinha lá, fica por dentro e vem com a gente. Seguinte. Provinha da UFMS. Questão 46 até questão 50. Isso, 46 a 50. É onde está a prova de geografia. E o que aparece aqui nessa prova? Todas as provas da UFMS de geografia até agora aparecem sempre os seguintes temas: problemas ambientais e meio ambiente e cartografia. Fatalmente vai ter um desses dois, quando não, tem os dois. Não teve nenhuma prova da UFMS que não caiu pelo menos um desses assuntos. Então, se você está com pouco tempo, problemas ambientais e meio ambiente e cartografia. Tá bom? Então, aqui a gente tem questão desses dois assuntos e mais alguns extras. Tem questão de biogeografia, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, vamos começar com essa aqui. Você deve estar olhando aqui atrás de mim, pH, meu Deus do céu, isso aqui é aula de química. Não, gente, isso aqui é geografia, conteúdo bem simplesinho de química. Se você já manjou ele, você mata isso aqui bem fácil. Vamos à pergunta. Lê o título de uma reportagem da imprensa sul-mato-grossense. Aí abre aspas. Pesquisadores comprovam acidez em chuva de fim de semana em Campo Grande. Tem a fonte aqui do Correio do Estado. Com base nas características da chuva ácida, assinale a alternativa correta. O que é chuva ácida? Bom, chuva todo mundo sabe o que é. Chuva é água caindo do céu na nossa cabeça. Agora, chuva ácida é um tipo diferente de chuva e apesar do termo ácido assustar, ela não é assim... Como é que eu posso explicar? A gente pensa uma coisa caindo em ácido, a gente pensa que a coisa está derretendo, que a coisa vai deixar de existir, que a coisa vai dissolver. Chuva ácida não é exatamente isso. Às vezes a gente tem essa impressão que se você tomar uma chuva ácida na sua cabeça, seu cabelo vai cair, sua pele vai derreter. Não é para tanto, mas ela tem sim alguns pontos negativos, vamos explicar o que é e falar desses pontos. Primeira coisa aqui, a gente tem a escala de pH, beleza? Professor, aula de química? Não, geografia. Onde nessa escala ela vai de 0 a 14. Sendo os números mais próximos de 0, sendo os elementos mais ácidos, os mais próximos de 14, sendo os elementos mais básicos, alcalinos. E próximo do 7, neutro. Então, se a chuva ela é ácida, o pH dela deve estar daqui para lá. Beleza? Beleza. Nenhuma chuva que cai em cidade, ela vai ter um pH neutro. Beleza? Ela sempre vai ter um pH um pouquinho mais ácido. Só que a chuva ácida é um pouco mais ácido do que esse que já é um pouquinho ácido. Entendeu? Ultrapassa um pouquinho essa margem de tolerância. E por que já é um pouco ácido? Porque não... Como é que eu posso explicar? Sempre vão ter elementos químicos que vão estar em conjunto com a água na atmosfera. Então a chuva ácida ela pode ser tanto de origem natural como de origem antrópica. Antrópica causada pelo homem. Professor, como assim chuva ácida de origem natural? Os gases que os vulcões soltam, por exemplo, eles soltam elementos químicos que podem reagir com a água na atmosfera e tornar a chuva um pouco ácida. Isso é um exemplo. E de origem antrópica? De origem antrópica é principalmente a emissão de gases poluentes, que a gente vai falar deles aqui. Gases poluentes. Top. Então quer dizer que antes de já existir ser humano, já tinha chuva ácida. Beleza? Qual é a questão? Que a chuva ácida antrópica ela tem algumas características um pouquinho diferentes. Então vamos lá. Fiz esse desenho maravilhoso aqui de claramente duas indústrias. Pô, não tem porta, né? Deixa eu botar uma porta aqui na fábrica.
Agora sim. E essas indústrias e veículos também que usam combustíveis fósseis vão soltando fumaça na atmosfera e vão liberando, entre outros elementos, esses três aqui, ó. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Já peço perdão pela letra um pouco esquisita. Eu fui alfabetizado lá na época dos faraós no Antigo Egito, então minha letra é meio estranha. Mas eu acredito que deve dar para entender. Se não der, dá um zoom, bota aí em Full HD, beleza? A câmera aqui é top, que aí vai dar para entender, beleza? Pode ficar tranquilo. Então as fábricas vão liberando esses elementos químicos aqui, os carros também. Só que essas substâncias por si só não formam chuva ácida. Para ter chuva tem que ter água. Então esses elementos químicos eles entram em contato com a água que tem na superfície. Aqui. Beleza. E do encontro entre esses elementos aqui com a água, a gente vai ter uma reação que vai formar ácidos. Quais ácidos? Principalmente ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então essa chuva, de novo, para ela ser ácida, ela tem que ter contato com outros elementos químicos. Os dois sozinhos, separados, não fazem chuva ácida. Os dois juntos fazem. Beleza. E aí quando a chuva cai na nossa cabeça, inevitavelmente ela vai cair junto aqui com ácido nítrico e ácido sulfúrico. Só que muitas vezes a gente não percebe exatamente isso, né? A chuva não fica com aspecto verde, a chuva não arde quando ela cai. Então, às vezes é difícil da gente perceber uma chuva ácida. Então, as consequências disso a gente vê mais a longo prazo. E quais são as consequências? Vou botar aqui nesse cantinho aqui de amarelo. A natureza sente mais a consequência do que a gente tomando a chuva, beleza? Então a gente pode ter aqui perda de biodiversidade. Por que perda de biodiversidade? Só um segundo. Por que perda de biodiversidade? Por exemplo, tem espécies de algas e espécies de peixes que tem que viver na água com pH super específico, mudou para cima ou para baixo, o peixe ou a alga já morre. E aí se você tem, por exemplo, uma chuva ácida onde tem essas espécies, vai ter um desbalanceamento do pH, essas espécies podem sofrer, elas podem se reproduzir menos, ou os próximos filhotes que os peixes forem ter podem não nascer direito, as algas podem morrer, ixi, um monte de coisa. Beleza? Então, perda da biodiversidade, a gente pode ter processo de desertificação, porque o mesmo pode acontecer com floresta. Dependendo da intensidade, da frequência da chuva ácida num lugar, a gente pode destruir também a vegetação desse lugar. E, entre outras coisas, poluição do solo, aliás, acidificação do solo, né? Que pode atrapalhar em plantio. Acidificação do solo. E, gente, os problemas vão só aumentando. Tem alguns mais inusitados, por exemplo, pode ser que a chuva ácida ajude a corroer monumentos, a corroer pintura de prédio, corroer pintura de carro, né? Daí fica tudo com aspecto de mau cuidado. E aí um ponto importante, é mais comum chuva ácida em zonas com grande quantidade de poluição, beleza? Então se você mora em Hong Kong, onde tem um monte de indústria, um monte de carro e a fumaça o dia inteiro, a chuva lá deve ser terrivelmente ácida. Mas você é uma pessoa esperta, você sabe que existem correntes atmosféricas, então essa chuva ácida ela pode surgir num lugar, ser transportada e chover em outro lugar que não tem nada a ver com suas indústrias, não tem nada a ver com esses carros. Então a chuva ácida, ela não é um problema local, ela pode viajar. Vamos para as alternativas. Pimba. Alternativa A. O pH característico de uma chuva ácida situa-se na faixa entre 5,6 e 7,2. Gente, 7,2 está ali de neutro para básico, então não tem como ser chuva ácida, beleza? Não seria chuva básica. Então A não é. B. A chuva ácida é causada exclusivamente pela precipitação do dióxido de carbono atmosférico, dissolvido que se ioniza liberando íons H+, reduzindo o pH. Cuidado com a palavra exclusivamente, beleza? Não é exclusivamente pelo... Qual que está escrito aqui que eu perdi? Dióxido de carbono. C. Os elementos predominantes na chuva ácida são os ácidos sulfúrico e nítrico. Ácido sulfúrico e nítrico. Beleza, tá legal, tá bonito.
em decorrência da presença de dióxido de enxofre e de dióxido de nitrogênio na atmosfera. Dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Beleza, alternativa C, forte concorrente. D, a chuva ácida ocorre somente nos locais onde os poluentes são gerados? Negativo, acabei de falar que a chuva ácida pode surgir num lugar, ser transportada por uma corrente atmosférica e cair em outro lugar que não tem nada a ver com a história. Então D não é. E, chuva ácida não causa liberação de substâncias tóxicas. Como assim não causa, né? Como o alumínio no solo. A incidência desse tipo de precipitação auxilia na fertilidade do solo de plantas. Pelo contrário, atrapalha a fertilidade do solo das plantas. Então, a alternativa correta é a alternativa C, de chuva. Então, agora bora para a questão 47. Beleza, gente? Vamos agora para a questão 47, que também tem a ver com problemas ambientais, beleza? Uma questão sobre erosão. Então, tem um textinho aqui pra gente que diz o seguinte: a erosão por ravinas e vossorocas é causada por vários mecanismos que atuam em diferentes escalas temporais e espaciais, que derivam de rotas estabelecidas pelos fluxos de água que podem ocorrer na superfície ou em subsuperfície. Sobre os processos erosivos e seus mecanismos, é correto afirmar que... Antes de ir para as alternativas, vamos voltar aqui. Gente, erosão, caso você tenha esquecido, é o processo de desgaste da superfície do solo por ações naturais ou antrópicas, beleza? Então o solo está ali, vivendo a vida dele de solo, soleando, e conforme o tempo vai passando e a chuva vai caindo, o vento vai ventando e as coisas vão acontecendo, esse solo ele vai se desgastando, vai se alterando quimicamente, vai se alterando fisicamente, vai sendo transportado para outros lugares, e é assim que as coisas são, beleza? Vida de solo é assim mesmo. Então, erosão. Só que a erosão ela pode aparecer e pode acontecer de várias formas, cada forma tem um nome e cada categoria tem uma forma diferente. E aqui eu destaquei 4. O Giz se suicidou. Aqui eu destaquei 4. As 4 principais. Tem mais do que essas? Tem também. Mas a erosão fluvial. Fluvial tem sempre a ver com rios, beleza? Então, a erosão causada pela ação dos rios. Pluvial, que vem de pluviosidade, que é de chuva. Então, a erosão causada pela chuva. Até aqui temos 2 erosões relacionadas à água. A água é um agente erosivo fenomenal. Eólica, que tem a ver com vento. Então, erosão causada pelo vento. E antrópica, que a gente já viu na alternativa anterior, ou na questão anterior, que é causado pelo homem, a gente interferindo diretamente na natureza, tá bom? Aí tem erosão glacial, tem erosão marítima, tem umas tantas aí, mas as aqui são as mais comuns, beleza? São as que mais costumam aparecer, principalmente fluvial, pluvial e antrópica. E aí, gente, a questão fala aqui de 2 coisas. Fala de ravina e vossoroca, que é um tipo de erosão. O que são ravinas e vossorocas? São coisas parecidas, mas tem uma diferença muito sutil. Olha só, imagina que isso aqui é uma porção de solo, que isso aqui é uma ladeira, beleza? E conforme a água vai caindo e essa área ela é desmatada, ela não tem vegetação para absorver essa água, a água vai correndo pelo solo e vai levando parte do solo embora, beleza? Erosão é um processo de desgaste do solo, a água vai caindo, vai acumulando, vai correndo, vai levando o solo embora junto com ela. E aí, quando a gente consegue ter como se fosse uma espécie de trajeto que a gente consegue ver da água seguindo, desenhadinho assim, bonitinho, normalmente em formato de V, aqui ó, um Vzinho, e ainda tá ali na superfície, a gente fala que isso é uma ravina. Não sei porque tem esse nome, tá bom? Mas é o nome que é dado. Dentro da geologia, da geomorfologia, as coisas têm muitos nomes próprios, beleza? Igualzinho na biologia. Só que se esse processo aqui dessa ravina, que é ali um escoamento do solo, que já cavou um pouquinho o solo, tem ali uns, sei lá, uns 50 centímetros assim, de profundidade, continuar sem sofrer nenhuma intervenção, pode acontecer desse solo ir sendo desgastado e a ravina ficando mais funda, e vai desgastando, vai ficando mais fundo, vai desgastando, vai ficando mais fundo, desgastando, ficando mais fundo, até encontrar um lençol freático que está embaixo do solo. Quando isso acontece, aí lascou. Por quê? Aí a gente tá tendo a erosão acontecendo
com muito mais força, porque entrou muito mais água no processo. Era a água que estava vindo de cima encontrando a água que está embaixo. E aí abre a buraqueira mesmo, faz um buracão enorme, a água corre com mais velocidade, corre com mais força, tira tudo que tem pela frente, desgasta o solo ainda mais, cai ladeira, cria buraco, que aí é a vossoroca. Aqui. Beleza? Então a vossoroca ela já vai ter uma profundidade maior do que a ravina. Vossoroca não é uma ravina mais funda. Beleza? A vossoroca ela é diferente, como eu falei. A ravina, se ela não sofreu uma intervenção para parar com ela, ela se torna uma vossoroca. Mas são coisas diferentes. Beleza. E quais são as etapas principais do processo de erosão? Pode aparecer, às vezes, essas coisas aqui com palavras diferentes. Pode ser que apareça uma subetapa entre uma coisa e outra. Mas as três principais são desgaste do solo. Então o solo ele vai sendo desgastado, o solo ele vai perdendo elementos químicos, o solo ele vai perdendo material. Aí é o transporte dos sedimentos. O que isso quer dizer? Que esse material que está sendo retirado do solo, ele tem que ir para algum lugar, né? Ele não vai desaparecer da natureza. Então o solo está sendo desgastado aqui, está perdendo matéria e está indo para algum lugar, beleza? Então essa parte do caminho, do transporte, é a segunda etapa. E por fim tem a deposição, que se ele está indo para algum lugar, uma hora ele vai chegar. Aí esse solo vai, e uma hora ele cai em algum lugar, normalmente dentro de um rio, normalmente dentro de um lago. Mas esse material químico que saiu daqui, ele vai parar em algum lugar uma hora, beleza? Ele não vai ficar correndo para sempre. São as três principais etapas. E aí a gente destaca aqui dois tipos de solo. Presta atenção. Solo não coesivo e solo coesivo. O que isso quer dizer? Um solo não coesivo vai ser um solo um pouco mais granulado, vai ser um solo com os grãos um pouco maiores, que você consegue perceber eles um pouco mais, beleza? Então vai ter uns grãozinhos assim que você consegue pegar eles na mão, assim, sabe? Mais grandinho assim, sabe essas areias para gato chique, que é umas pedrinhas brancas? Aquilo ali, beleza? Um solo não coesivo. E aí esse tipo de solo ele não se junta com muita facilidade, ele costuma ser muito poroso, ele pode ter água no meio dele assim muito fácil, beleza? Tá. E aí tem o solo não granulado, ou solo coesivo, que é não granulado. Que é o quê? Que é o solo mais areiazinha. Areia mesmo, sabe? Areia de praia, que você não consegue olhar o grãozinho assim, pegar ele na mão bonitinho, você tem que pegar na ponta do dedo, olhar lá no fundo, assim, se pá, ainda assim você não vai conseguir ver. Isso aqui vai ser importante para a gente resolver uma das alternativas. Então vamos. Alternativa A. O deslocamento de partículas pelo impacto de gotas de chuva não deve ser considerado um mecanismo do processo erosivo. Aqui a gente já corta, gente. Impacto de partículas de chuva é um processo erosivo, mais precisamente erosão pluvial, beleza? Então a água cai e conforme vai caindo, esse impacto vai fazendo o solo saltar de um lado para o outro e uma hora esse solo vai se desgastar. B. Entre os mecanismos envolvidos no processo erosivo estão o deslocamento de partículas por impactos de gota de chuva. Beleza, isso acontece. O transporte de partícula de solo pelo escoamento superficial difuso e o transporte de partículas por fluxo concentrado. Aqui ele colocou alguns termos diferentes, né? Colocou escoamento superficial, aí colocou difuso, transporte de partículas por fluxo concentrado. Foi aquilo que eu falei. Essas etapas aqui podem aparecer às vezes com um termo a mais ou com uma subetapa. Mas a gente vê que elas estão aqui e todas essas etapas que ele descreveu aqui acontecem. Beleza? Então, deslocamento de partículas por impacto da chuva acontece. Transporte de partícula de solo por escoamento superficial acontece. Transporte de partícula por fluxo acontece também. Pode ser a B. C. Não é possível prever as rotas de organização do escoamento superficial concentrado nos sulcos e nas ravinas, formados na superfície de encostas com vegetação degradada. Gente, é possível prever sim, principalmente quando a gente está na ravina ainda, beleza? Como eu falei, a ravina ela tem um tamanho específico, ela tem uma profundidade específica, ela tem um formato de V, e aí é possível você ter uma noção de como que ela vai se desenvolver para você poder intervir para não virar uma vossoroca e lascar tudo de vez. D. As denominadas quedas de areia, resultantes da liquefação espontânea de materiais inconsolidados e não coesivos. Não coesivos aqui, ó. São provocadas por instabilidade e por movimentos de massa localizados e não podem ser associados à exposição à chuva e a filetes d'água.
Gente, tudo que é relacionado à erosão pode ser associado à chuva e à água. Professor, o que é liquefação espontânea que aparece aqui? Gente, liquefação espontânea é quando um material que é sólido, por um instante muito curto, pode ser por ele ter água dentro dele, pode ser por ele ter água dentro dele e estar recebendo uma carga de peso muito grande, mas esse material que é sólido, por um momento, ele se comporta como se fosse líquido. Sabe? Ele dá uma gelatinada, assim, dá uma vacilada ali na composição dele. E aí, há quem diga que pode ter sido isso responsável por derrubar a barragem de Mariana, lá em Minas Gerais. Beleza? Que tinha lá a barragem sólida, a barragem rompeu. Há quem diga que foi um processo de liquefação. O material que era sólido se comportou como líquido, como pastoso por um instante. Então a D não é. E. A frequência dos eventos chuvosos influencia nos processos erosivos. No entanto, o efeito coesivo entre os materiais erodidos não exerce efeito sobre os diferentes tipos de erosão observados no solo. O que ele está querendo dizer aqui? Que o tipo de solo que está sendo erodido não tem tanta diferença assim. Aqui, ó. O efeito coesivo entre os materiais erodidos não exerce efeito sobre os diferentes tipos de erosão observados no solo. Gente, diferentes materiais vão fazer diferentes tipos de erosão, beleza? Então, se você tem um solo não coesivo, se você tem um solo coesivo, se você tem um solo que é mais profundo, se você tem um solo que é mais raso, tem um solo que tem maior composição orgânica, tem um solo com menos composição orgânica, com mais água, com menos água, com mais ar, com menos ar, com vegetação, sem vegetação, qualquer característica mais ou menos no solo vai influenciar o tipo de erosão. A erosão pode ser pior, pode ser melhor, pode ser mais fraca, mais funda, mais rasa, beleza? Então, ficamos aqui com a alternativa B, que trouxe aqui pra gente as etapas da erosão. Beleza? Trouxe ali com alguns termos a mais, mas é que está mais próximo aqui da correta. Pimba, bora para a próxima. Vamos lá, gente, voltamos aqui com a questão de número 48, uma questão de cartografia, rapaz, mais especificamente de escala cartográfica. Coisa que talvez, apenas talvez, você já tenha estudado em matemática, beleza? Escala é uma questão que às vezes aparece em geografia, às vezes aparece em matemática. Algum Enem que eu fiz, não lembro se foi 2013, 2014, que é uma questão disso aqui no bloco de matemática. E aí na UFMS está esse tipo de questão no bloco de geografia. Então, se você dominar aqui esse tipo de assunto, você vai se dar bem nas duas provas, caso esse tipo de questão apareça, beleza? Escala cartográfica é mais um problema matemático do que um problema geográfico, mas também está dentro das ambições e das categorias da geografia. Ah, rapaz, vem comigo. Seguinte. Escala cartográfica. Toda vez que a gente pega um mapa de alguma coisa, pega um mapa mundi, um mapa do Brasil, um mapa do Mato Grosso do Sul, existem algumas coisas que a gente consegue ver e coisas que a gente não consegue. Isso depende de como esse mapa está sendo representado, da escala dele. O que essa escala quer dizer? É quantas vezes a realidade teve que ser reduzida para representar aquilo. Por exemplo, se você pegar um mapa mundi, sabe, aqueles globo terrestre, aqueles mapas grandão, assim. Se você pegar um desses mapas, você não vai conseguir encontrar, por exemplo, a sua casa. Por quê? Porque o mundo é tão grande que sua casa ficou invisível no tamanho daquele mapa. Você não vai conseguir encontrar ela. Você pode pegar o mapa e botar o mapa dentro da sua cara, você não vai conseguir encontrar a sua casa. Se você pegar um mapa mundi e tentar encontrar um município pequeno, por exemplo, Glória de Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, você também não vai conseguir. Mas se você pegar um mapa do Mato Grosso do Sul, você vai conseguir encontrar todos os municípios, vai conseguir encontrar Campo Grande, mas você não vai conseguir encontrar outros países. Então, dependendo de quão próximo você está da superfície, de quão próximo você está da realidade, ou de quão distante você está, isso vai alterar o que você consegue enxergar no mapa ou não. Se você quer, por exemplo, encontrar a sua casa no mapa, é mais fácil você pegar um mapa de Campo Grande do que pegar um mapa de Mato Grosso do Sul. Porque a sua casa em relação ao Mato Grosso do Sul é muito pequena. Em Campo Grande, ela já deve aparecer. Se você quer encontrar um país específico da América do Sul, pega um mapa da América do Sul. Você não precisa pegar um mapa mundo inteiro. Beleza? Então a escala cartográfica é a área da geografia que vai fazer essa conta de quão próximo, quão distantes os elementos vão estar e como que eles vão ser representados, o que vai aparecer e o que não vai. Beleza? A regra geral é que quanto maior a escala... Jesus, fiz uma seta torta.
Quanto maior a escala, menor os detalhes, ou seja, mais distante você está. E quanto menor a escala, maior os detalhes. Normalmente, as escalas são representadas de uma forma mais ou menos assim. Vou fazer aqui desse lado, vem aqui comigo. Normalmente no seu mapa, qualquer mapa que você olhar, lá embaixo, em algum lugar, pode ser que seja uma coisa assim. 2 pontos, e aí um número gigantesco. O que isso quer dizer? Que 1 centímetro nesse mapa correspondem a 10 mil centímetros no mundo real. Beleza? Você vai olhar o seu mapa, vai ter lá 2 pontos, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, ou às vezes um número quebrado. Isso aqui sempre vai ser centímetros. Então 1 centímetro no seu mapa, você pega a régua e mede ali, é tantos centímetros no mundo real. E o que você tem que fazer? Transformar esses centímetros em quilômetros, ou os quilômetros em centímetros. Vamos para a questão que você vai entender, beleza? Fazendo ficar mais fácil. Questão 48. Bora, Lombardi. A família Mendonça mora há 32 anos em Campo Grande e decidiu que irá conhecer o balneário Quedas d'Água, localizado a 7 km do centro urbano de Rio Verde de Mato Grosso, na rodovia estadual MS 427, assim que chegar ao fim da pandemia de Covid-19. João, filho mais velho, que gosta muito de geografia, valeu João, ao consultar o mapa por meio de um aplicativo no seu celular, observou que a distância real, em linha reta, entre as duas cidades, é de 175 quilômetros. Constatou que essa distância real corresponde a 7 centímetros no mapa. Qual foi a escala apresentada no mapa que permitiu João chegar a essa conclusão? Eita, papai, e agora? De novo, o João pegou um aplicativo lá, olhou aqui o mapa, faz de conta que o mapa é esse. Ele viu que a distância entre onde ele está e até o lugar que ele quer ir em linha reta dava 175 quilômetros. Detalhe, se você vai viajar no estado, você nunca vai andar uma distância dessa em linha reta, tá bom? Em algum momento vai ter uma curva, mas isso aqui, se você pensou nisso, mas não importa. Aqui ele olhou que em linha reta 175 km. Se ele fosse fazer pela estrada, ia ser mais ou ia ser menos, tá bom? Isso aqui não importa. Ele viu que esses 175 km são 7 centímetros no mapa. E aí agora, João pergunta para vocês. Qual que é a escala disso aqui? Beleza? Quantos centímetros que tem? E aí tem uma formulazinha que é muito simples, que é essa aqui. Todo mapa, toda questão de escala tem 3 elementos. Normalmente a questão vai te dar 2. Então se você tem 2 elementos e tem que encontrar o terceiro, faz uma regra de 3, beleza? A fórmula geral vai ser essa aqui. Ezão vai ser a escala, Dzinho a distância no mapa e Dzão a distância real. Então vamos fazer aqui. Presta atenção, velho, vacila não. Saca só. Vou pegar um giz roxo que é o mais bonitinho que tem. Então vamos lá. A fórmula tá aqui, beleza? 1 sobre E igual a Dzinho sobre Dzão. Pimba. 1 sobre E. E a escala. A gente tem a escala? Não, a gente quer descobrir qual escala que é. Tá bom? Então a gente coloca aqui. Igual a Dzinho. Dzinho é a distância no mapa. Qual que é a distância no mapa que o João nos apresentou? Ele nos presenteou aqui com 7 centímetros no mapa. Opa, ficou muito em cima, né? Aqui, igual a 7. E a distância entre as duas cidades é de 175 quilômetros. E aí você é uma pessoa esperta, você fala assim, professor, os bagulho aqui estão medida diferente. Aqui tá em cm, aqui tá em km. Né? Alguma coisa tem que mudar aqui, os dois tem que ficar igual, fazer diferente não vai dar certo, não deve comer. Você está certo, você está certa. A gente tem que transformar tudo aqui na mesma medida. O que a gente faz? A gente transforma quilômetros
em centímetros. Como que você transforma quilômetros em centímetros? Você adiciona 5 zeros. Então, se a gente tem aqui 175 quilômetros, é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso aqui de centímetro. De novo. Aqui está em centímetro, aqui está em quilômetro. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta? Tem que botar tudo na mesma medida. Vamos botar então, vamos transformar esses quilômetros em centímetros. 175 quilômetros é igual a 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Beleza, está tudo em centímetros agora. Tudo em centímetro? Tudo em centímetro, beleza. A gente quer descobrir esse aqui. A gente vai cruzar e vamos para as alternativas. Então, nas alternativas aqui, ele dá um número que começa com 25. Fala aqui, qual que é a escala apresentada no mapa que permitiu o João chegar a essa conclusão? 1 por 25? O que quer dizer 1 por 25? Quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 25 centímetros na realidade? Não, não vai ser. 1 para 2.500, 1 para 25 mil, 1 para 250 mil ou 1 para 2.500.000? Alternativa E. Isso aqui vai dar 1 para 2, 5. Opa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que isso quer dizer? Que 1 centímetro no mapa do João corresponde a 2.500.000 centímetros na vida real. Beleza? Se você pegar um GPS, por exemplo, nossa, eu quero descobrir o caminho da minha casa, sei lá, para a escola, da minha casa para um show. Você não precisa ficar fazendo esse tipo de conta aqui, beleza? Mas se você olhar, provavelmente no Google Maps ou em outro mapa, seja mapa físico ou mapa virtual, em algum lugar lá embaixo vai ter um número assim, mostrando qual que é a escala, ou vai ter uma barrinha assim que corresponde a 1 centímetro e aí vai ter a escala. Assim, no dia a dia, a gente não precisa ficar fazendo essas contas aqui. Na sua prova, você vai precisar. Eu falei para aparecer em geografia ou em matemática, beleza? É só finalizar aqui para lembrar desse esquema. Quanto maior a escala, menor os detalhes. Quanto menor a escala, maior os detalhes. Então aqui a gente tem um mapa de um país, aquilo que eu falei no começo. Tem um mapa de um país, você quer enxergar o seu bairro, você não vai conseguir. Se você pegar esse país, vai ter um estado. Aí dentro desse estado vai ter uma cidade. Dentro da cidade vai ter seu bairro. Dentro do bairro vai ter o lote. Dentro do lote vai ter a rua. Dentro da rua vai ter sua casa. Dentro da casa vai ter seu quarto. Dentro do seu quarto vai ter a sua mesa onde você está assistindo isso aqui agora. Beleza? Então, lembra disso. Vamos para a próxima. Tumba. Para você que moscou, que vacilou, alternativa E de escala. Meu coração, você que ainda está aí firme e forte. Vamos que falta essa e mais uma. Essa aqui também é uma questão relacionada a problemas ambientais. A próxima é uma questão de biogeografia, que é biologia, mais geografia, o crossover top ali. Tem nos dois cursos. Essa aqui, de todas, particularmente, eu acho a mais tranquila, tá bom? Então, vamos lá. É a questão de número 49, questão sobre bacia hidrográfica. O que ela nos traz? Já chega aqui com uma notícia. Governo confirma aumento de 50% na taxa extra das contas de luz até 2022. O Ministério de Minas e Energia confirmou nesta terça, 31 de agosto de 2021, que o aumento das bandeiras tarifárias será de 50%, indo de R$ 9,49 em agosto para R$ 14,20 por 100 kW consumidos, a partir de setembro até abril de 2022. Beleza, aí tem a fonte aqui embaixo. E aí tem um textinho. É notório que o aumento do preço da energia elétrica está relacionado com a crise hídrica que o Brasil está passando, pois os reservatórios das usinas hidrelétricas estão em baixa, tendo visto o menor regime de chuvas registrado nos últimos 90 anos. Meu Deus. Entre as soluções hídricas potenciais, a interrogação tem sido uma opção, porém gera impacto ambiental. Então ele quer saber o que pode ser feito para dar uma maneirada, para ajudar aí essa questão de ter mais águas nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica, ou coisa difícil de falar, usina hidrelétrica, ela utiliza água. E se não chove, não tem água. E se não tem água na usina, ela vai gerar energia com preço um pouco maior. Beleza? Então a conta de luz
Esse ano agora de 2022, de todo mundo ficou um pouco mais caro, porque não estava chovendo, então não tinha água na reserva, os caras tinham que usar água que tinha com mais parcimônia, com mais sabedoria, tinha que medir ali certinho a vazão para não ter o risco de faltar. E aí isso deixava o processo todo mais caro para chegar aqui na nossa ponta, que é a ponta do consumidor. Ah, mas se não está chovendo, então quer dizer que lascou tudo ao fim do mundo? Não, ele está falando que existe uma solução, porém, essa solução gera um impacto ambiental muito grande. Vamos lá. Primeira coisa para a gente poder responder, a gente tem que entender o que é uma bacia hidrográfica, beleza? Uma bacia hidrográfica é a área de drenagem principal de um rio e de seus afluentes. O que quer dizer? Tem lá o rio principal, tem todos os afluentes dele, beleza, bonitinho, todo mundo ali com água, tá, beleza, tudo fofinho. E aí toda a água que cai naquela região, seja de chuva, seja água que vem do solo, toda a água que vai para aquela região vai cair dentro de uma bacia específica. Até que tenha alguma coisa que divida as duas bacias. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica. Espera aí, deixa eu achar uma cor massa aqui. Amarelo. Aqui a gente tem uma bacia hidrográfica A. Então tem o rio fofo aqui, com todos os afluentes dele, beleza. Cai a chuvinha aqui nele. E aí tem a bacia hidrográfica B. Também com o rio principal dela, os afluentes, todo mundo bonitinho, todo mundo bem aguado. Só que para ter a A e a B tem que ter alguma coisa que divide as duas. Normalmente é uma coisa mais alta, ou vai ser um morro, ou vai ser uma montanha, vai ser algum ponto de altitude que vai fazer com que, atenção, com que a água ou escorra para um lado e caia nessa bacia, ou escorra para o outro e caia na outra bacia. Gente, a água é um bagulho assim, atenção, a água ela sempre vai correr, sempre vai escorrer, vai se deslocar do lugar mais alto para o mais baixo. Vai numa escada, numa rampa, numa ladeira, vai lá no pé da ladeira com um balde de água e joga a água no chão. Vê se a água sobe a ladeira. Não, ela vai descer. Ela vai descer e vai procurar os lugares mais baixos. Se a água subir, você corre direto para a igreja. Por isso que lá na casa tem o ralo, tal, que você joga a água vai inclinando devagarinho até em direção a ele. Por isso que se você mora num lugar que é muito baixo, por exemplo, tem uma ladeirona e sua casa fica lá embaixo. Quando chove, dá uma enxurrada na porta da sua casa porque a água vai do mais alto para o mais baixo. Então, quando a gente tem um lugar muito alto, aqui na natureza, ele vira um divisor de águas. Ele cria duas bacias diferentes. Chuva caiu aqui, escorreu para um lado, foi para uma bacia. Caiu aqui, escorreu para o outro, já é uma bacia diferente, com características diferentes. No Brasil, são 12 bacias hidrográficas, beleza? É água pra caramba. Beleza? Top, maneiro, legal, sucesso. E aí, bom, se não tá tendo chuva logo, não tá tendo água nas bacias das usinas, qual que é a solução possível? Tem uma solução chamada transposição. Talvez você já tenha ouvido falar da transposição do Rio São Francisco. O que é transposição? É você tirar a água de uma bacia e mandar essa água para outra. Então tem aqui a bacia A bonitinha, uhul! E tem aqui a bacia B bonitinha, uhul! Só que aqui na B não está chovendo. E aí corre risco de escassez hídrica. Dá para você fazer uma maracutaia, fazer uma obra, fazer um auê inteiro para tirar a água da A e mandar para B. Não é sumir com a A, é só tirar um pouco de água dela. O que faz com que a gente tenha bacias doadoras e bacias receptoras. O que é a bacia doadora? É a bacia que está enviando água. O que é a bacia receptora? A bacia que está recebendo água. Obra de transposição é muito comum no mundo inteiro e não é de agora, beleza? Tem uns séculos já que esse tipo de obra ela é feita. E no Brasil, inclusive, tem transposição pra caramba. Só que as transposições de rios e de bacias, elas devem normalmente ser o último recurso. Caso assim, ó, a gente tentou de tudo e a escassez hídrica, a crise hídrica aqui nesse lugar, ela vai continuar se acentuando. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque você mexe muito no ciclo natural das coisas. Então, se você é, por exemplo, um peixe, e você é um peixe que migra todo ano ali pelo rio, de repente, em outro dia, o rio mudou de direção, tá caindo em outro lugar, com outras características, com outro tipo de peixe, e você foi migrar, foi parar num lugar que não tem nada a ver com você, se perdeu, já não conseguiu reproduzir, já era, toda a sua linhagem, olha só que tragédia. Ou então desmatamento também, porque para você conseguir mudar o curso de um rio, mandar ele em direção a outro, pode ser que tenha floresta no meio, tem que destruir essa floresta. Então, é um processo muito agressivo,
beleza? Se você quiser saber mais, pesquise sobre transposição do Rio São Francisco, lá na região Nordeste, que deu o que falar. Vamos aqui para as alternativas. Ele quer saber aqui, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Qual que é a lacuna do texto? Falando que existe uma solução, porém ela traz impacto ambiental. Qual a solução é essa? A. Transposição de bacias hidrográficas? Provavelmente sim, né? A gente falou só disso até agora, você já deve ter percebido. B. Despoluição dos recursos hídricos? Despoluir os rios é legal? É legal, mas não ajuda a resolver crise hídrica em um lugar. Ainda mais para a usina hidrelétrica que usa água pra caramba. C. Utilização de águas residuárias. O que é água residuária? É quando você utiliza água para alguma coisa e ainda tem água que sobra. Você foi lá, lavou roupa, aí a máquina joga água no ralo. Em vez de jogar no ralo, você pega num balde. Isso aí não vai ajudar a resolver crise hídrica. D. Captação de água da chuva. Ô, mano, a questão tá falando que não tá chovendo. Como é que captar água da chuva vai ser a solução? Se chovesse, né? A gente nem ia estar falando isso aqui. Então a D não pode ser. E E. Uso de águas subterrâneas. Elas já são utilizadas, mas elas não servem tão bem assim para usinas hidrelétricas que estão na superfície. E a gente precisa de mais água também. Então alternativa A. Não dorme no ponto, mano. Alternativa A. De amora, fruta maravilhosa. Transposição de bacias hidrográficas, beleza? Então agora bora para a última, 50. E estamos chegando ao fim, estamos aqui nos 45 do segundo tempo com a última questão de biogeografia. O que é biogeografia? É a mistura de biologia com geografia. Vai estudar como que as espécies se distribuem no espaço, como que elas se distribuem entre os biomas, qual é a relação entre clima e as espécies, qual a relação entre a ação humana e o desenvolvimento das espécies. É uma área muito legal, muito bonita. Tanto se você fizer geografia quanto se você fizer biologia, você vai ter estudo disso, caso você esteja interessado em um desses cursos, beleza? É uma área que particularmente eu acho muito legal. Então vamos. 50 e última. As formações vegetais são tipos de vegetação facilmente identificáveis na paisagem e que ocupam extensas áreas. As variações climáticas no mundo interferem na cobertura vegetal, definindo a altura das plantas, a forma das folhas, a espessura dos caules, fisionomia geral da vegetação, etc. As plantas adaptadas a uma estação seca e outra úmida são conhecidas como? O que ele está falando então? Cada clima, cada bioma vai ter o tipo de vegetação que lhe compete. Essa vegetação ela tem que ser adaptada para sobreviver naquele lugar. Então, se é uma vegetação de um clima e um bioma permanentemente seco, essa vegetação ela tem que estar adequada a viver com pouca água. Ela tem que ter um mecanismo para armazenar a água, tem que ter um mecanismo para utilizar pouca água. Não adianta você ser, sei lá, um pé de manga no meio do deserto, você vai morrer rapidinho, beleza? Se você é uma planta, engraçado falar se você é uma planta. Se você é uma planta que mora em um clima frio, você vai ter que ter o seu tronco, suas folhas, seu formato adaptado para sobreviver no frio. Ele quer saber como que é uma planta, uma vegetação, que vive em um clima que tem uma estação seca e outra úmida. E ele dá um monte de nomes aqui. Caducifólias, que nome difícil de falar. Esclerófilas, higrófilas, tropófilas e xerófilas. Nomes aí bem doidos. É um bom nome para você pensar assim, para botar num cachorro, num gato, beleza? Depois você dá uma olhadinha. Gente, uma estação seca e outra chuvosa. Onde que isso acontece? Beleza, a gente sabe que tem 4 estações, né? Tem verão, outono, inverno e primavera. Beleza. Mas nem em todos os lugares do mundo as estações do ano se manifestam da mesma forma. Então, se você mora aqui onde o Évora se localiza, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você já deve ter percebido que os dias de frio não são proporcionais aos dias de calor. Então, no nosso verão faz calor e no nosso inverno também faz calor. Olha só que coisa. Dá ali uma semana de frio, às vezes dá uns 3 dias de frio, volta o calor, o frio volta de novo, mas não é proporcional. A gente não tem um período de 4 meses de frio. A gente não tem neve, o tempo não fecha, o sol nunca mais aparece, fica todo mundo em casa tomando chocolate quente. Beleza? Por quê? São características de cada bioma. Então, no bioma do Cerrado, bioma que é muito forte na região centro-oeste do Brasil, a gente tem 2 estações que são mais bem definidas. Uma estação seca, ou seja, a chuva desaparece, você fica assim, nossa, né? Lembra quando chovia? Aquela época era tão bom, né? Não lembro mais como é que era, vai ficar no passado, contar para meus filhos essa época. Essa estação chuvosa, ou estação seca, vai de maio
até setembro, beleza? Então de maio a setembro, no bioma do Cerrado, que é onde está aqui Campo Grande, a gente tem uma estação do ano mais seca. Fica um mês sem chover, 2 meses, o ar fica mais poluído, quem tem problema respiratório, quem tem asma, quem tem sangramento no nariz, quem tem problema de respiração vai sofrer um pouco mais nessa época. E depois tem uma estação chuvosa, que vai de outubro a abril. Acabamos de entrar nela aqui, inclusive aqui está chovendo hoje, beleza? E bem quando a gente entra de férias da escola, chove todo dia. Aí você pensa assim, nossa senhora, beleza, né? Acabou as aulas, agora eu tô felizão, vou sair aqui toda tarde, né? Jogar um fute, sei lá. Não vai não, porque vai chover direto, beleza? É assim que as coisas são. Como que tem que ser uma planta que vive metade do ano na secura e metade do ano na chuva constante? Bom, ela tem que ser uma planta que seja adaptada para as duas realidades. Então ela tem que ter uma capacidade de suportar o período de seca e aproveitar o período de chuva. Como que é essa vegetação? Okay. Se você viajar de carro por algum estado que tem o bioma do Cerrado, você vai ver que as plantas na estrada, elas são normalmente de pequeno ou médio porte, não são árvores muito grandes, igual tem, por exemplo, na floresta amazônica, aquelas árvores gigantescas, que você nem tem como escalar elas se você quiser, que você não consegue enxergar o que tem lá em cima. Então, o bioma do Cerrado são árvores menores, pequeno e médio porte. E elas também vão ter o formato delas. Vou arriscar aqui um desenho, beleza? O formato delas, fazer aqui a base do solo. Maneiro. Elas vão ser um pouco mais retorcidas. Então elas vão ter uns galhos meio tortos assim. Jesus. Calma aí, quando eu terminar, eu juro que quando terminar vai ser uma árvore, tá? Espera aí. Tem até um gizinho verde aqui, ó. Beleza. Beleza, então vai ser uma vegetação um pouco menor, vai ter galhos mais tortos. Esses galhos eles são mais grossos, as folhas também. Parte desse motivo é para resistir aos incêndios que acontecem nos períodos de seca. Então, se você é uma árvore que tem um tronco mais grosso e está no período de seca, né, tem o quê? Tem incêndio. Mesmo que não seja causado pelo homem, pela natureza pode ser causado e vai demorar para a chuva vir para combater. Então, você tem que ser uma árvore que aguenta ficar ali, ó, tancando, sabe, aguentando todo aquele fogo. Então, tem troncos mais grossos que resistem aos incêndios. Mas, eles também têm que ter raízes mais profundas. Por que raízes mais profundas? Porque, como tem uma estação de seca e estações de chuva chovem bastante, muita água vai parar no subsolo. Então, durante o período de chuva, essa água do subsolo ela é reabastecida. E durante o período de seca, essas plantas elas mandam as raízes até lá para ficar absorvendo. Então, você fica vendo a tadinha da planta, né? Não chove há 3 meses, ela tá lá, coitada. Coitada nada, ela tá tomando toda a água ali do subsolo, beleza? Ela é esperta, a gente que tá vacilando. E aí, nas alternativas que a gente tem aqui, ele quer saber que nome que a gente dá para esse tipo de planta. Isso aqui é uma coisa que é assim, ou você sabe ou você não sabe. Os nomes eles não dão muitas pistas do que é esse tipo aqui de planta maravilhosa que eu desenhei. Então você sabe ou você não sabe. Dei toda essa explicação aqui porque vai que cai uma coisa mais ou menos nesse sentido. Gente, o tipo de vegetação que é adaptada para uma estação seca e outra chuvosa, ele vai ser menor, vai ser meio torta, assim, vai ser meio cabulosa, com raízes mais profundas, é a chamada tropófilas, alternativa D. Vou colocar aqui. Alternativa D. Todas as outras alternativas falam de tipos de vegetações de outros biomas, de biomas mais frios, de biomas permanentemente secos, de biomas permanentemente chuvosos, de biomas que oscila a temperatura para cima ou para baixo. Mas numa estação seca e outra chuvosa, que é no Cerrado, vegetação de pequeno e médio porte, galhos tortos, árvores menores, resistente aos incêndios e com raízes profundas para pegar os nutrientes e a água que fica no subsolo. Então, alternativa D, beleza? Gente, muito obrigado para você que aguentou até aqui.
Se você conhece alguém que está ali vacilando, está com dúvida em geografia, quer resolver a prova, mas não tem um norte, manda esse vídeo para a pessoa. Não esquece de seguir o Évora no Instagram para ficar por dentro das novidades, ficar sabendo também dos nossos cursos paralelos que estão rolando e vão continuar rolando ano que vem. Lembrando que todas as provas estão no site e muitas novidades a vir por aí, mas eu não vou dar spoilers porque eu sou desses, beleza? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado e até a próxima.